Donald Trump, no dia de sua posse, mais uma vez despreza o Brasil, afirmando que os Estados Unidos não precisam do nosso país. É o nosso país, assim como o mundo todo, quem dependem dos Estados Unidos da América. Será que isso é uma verdade por inteiro? Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este e outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, bora! A manchete que motiva meu vídeo é essa aqui, ó, do dia 20 de janeiro da segunda-feira, dia que o Trump tomou posse. Entre aspas, o que ele disse. Eles, fazendo referência aqui à América Latina e Brasil, precisam de nós mais do que nós precisamos deles. Vamos entender o contexto, gente. Na segunda-feira à noite, o Trump estava no Salão Oval da Casa Branca assinando vários decretos e estava também rodeado de jornalistas. Entre estes jornalistas estava uma jornalista brasileira, a Raquel Crahenbull, que fez um questionamento a ele. Tá aí, ó. Raquel perguntou se Trump falaria com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e com a América Latina. Em relação ao Lula, ele não respondeu nada, mas sobre a relação com o Brasil e a América Latina, ele disse o seguinte, ó. A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós, Estados Unidos, precisamos deles. Não precisamos deles. Eles, Brasil e América Latina, precisam de nós. E o mundo todo precisa de nós. Gente, o que essa resposta do Trump deixa claro? Aqui, ó, tá muito evidente a arrogância do camarada, né? O Trump sempre foi um cara muito bem sucedido, muito poderoso. Herdou ainda jovem a fortuna do pai e com muito mérito, lógico, conseguiu fazer essa fortuna se ampliar ainda mais, tornando ele um dos homens mais ricos, não só dos Estados Unidos, como também do mundo. E agora, mais uma vez, ele ocupa o posto de presidente do principal país do planeta, dos Estados Unidos da América. Então aqui, mais uma vez, ele destilando toda a soberba, toda a arrogância que é própria dele, não é algo inédito para ninguém. Afinal de contas, ele fala com razão também, o cara é muito poderoso. Mas será que é isso mesmo, gente? Será que o mundo é quem precisa dos Estados Unidos e não o contrário? Separei alguns números aqui para a gente tentar entender. Primeiramente, falando da relação Brasil-Estados Unidos. Tá aí, ó. Manchete do dia 16 de janeiro. Brasil bate recorde de exportações para os Estados Unidos em 2024. Entre os produtos mais exportados estão petróleo, aeronaves, café, celulose e carne bovina. Ou seja, gente, por mais que os Estados Unidos de fato não dependam de nós, ainda assim o Brasil é um importante parceiro comercial deles, importando aqui, ó, vários produtos primários que são fundamentais para aquele mercado consumidor. Nesse gráfico, é possível notarmos a evolução da balança comercial entre os dois países. Na linha vermelha aparecem as importações que o Brasil faz dos Estados Unidos, ou seja, tudo que o Brasil compra, e em azul que o Brasil vende para os Estados Unidos. Repare que desde 2009 o presidente americano era o Obama, e aqui no Brasil o presidente era o Lula, final do segundo mandato do Lula. Note que desde 2009 a balança comercial Brasil-Estados Unidos é mais favorável aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm superávit, o Brasil tem déficit. Isso quer dizer que o Brasil compra muito mais do que vende para os Estados Unidos. Não muito mais, né? Note que em 2024, ano passado, os números já ficaram bem próximos aqui, ó, na casa dos 40 bilhões. Ligeiramente o Brasil comprou mais do que vendeu para os Estados Unidos. Enfim, o fato é que na balança comercial, desde 2009, há déficit para o Brasil. Isso quer dizer que a relação comercial entre os dois países é mais vantajosa para os Estados Unidos da América. E quando analisamos a posição que cada um desses países representa para o outro no comércio global, temos o seguinte: os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, enquanto que o Brasil é apenas o 16º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, ou seja, de fato, o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. Nesse aspecto, Donald Trump está correto. Olha o ranking aqui, ó, dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. O principal parceiro comercial deles são o Canadá em primeiro lugar, o México em segundo, que são os dois países que fazem fronteira terrestre. O Brasil está só na 16ª colocação. Repare nessa coluna aqui, ó, Trade Balance. Ela mostra como que se dá a diferença, né, das exportações e importações. Tudo que está vermelho representa déficit para os Estados Unidos, ou seja, prejuízo para eles. O que está em verde
é superávit, ou seja, um comércio lucrativo para eles. Note que o Brasil está em verde, ou seja, há lucro para os Estados Unidos no comércio com o Brasil, mas com a maioria dos parceiros comerciais há um déficit. Eu chamo a atenção de vocês para esse primeiro dado, ó, a relação dos Estados Unidos com o mundo todo. Com o mundo todo, os Estados Unidos importam muito mais do que exportam. Daí a balança comercial ser deficitária para eles. A que conclusão chegamos então, gente? Os Estados Unidos, diferentemente do que o Trump disse, depende enormemente do planeta para existir, para manter o seu modo de vida. Você já ouviu falar do American Way of Life, aquele modo de vida baseado fundamentalmente no consumismo, na aquisição de bens materiais, de serviços. Se não fossem as relações comerciais que os Estados Unidos mantêm com os demais países mundo afora, seria impossível para eles manterem aquele modo de vida. Ou seja, os Estados Unidos sozinhos não conseguem ofertar para a sua própria população os bens materiais, os serviços que aquela população demanda para manter o seu modo de vida. Então, nesse aspecto, o Trump está errado. O mundo todo depende dos Estados Unidos? Sim, depende. Porque os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos também dependem do mundo, porque se não fosse aquilo que é produzido mundo afora, principalmente o que é produzido em países subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil, a exemplo da China, da Índia, assim por diante, seria impossível para os Estados Unidos sustentar o seu modo de vida, produzir tudo que é demandado por aquele enorme mercado consumidor. Já imaginou o preço de um iPhone nos Estados Unidos se ele fosse fabricado lá nos Estados Unidos da América? Sendo fabricado na China, ele já é caro. Imagine produzido pela própria mão de obra americana. Aqui só para ficar num exemplo hipotético para você ter mais claro esse entendimento. E aí, gente, isso aqui acaba confirmando essa dependência dos Estados Unidos em relação ao mundo. Ó. Os Estados Unidos têm apresentado déficits comerciais consistentes desde 1976, devido às altas importações de petróleo e produtos de consumo de uma maneira geral. Então, o Trump, quando diz de maneira arrogante que o mundo precisa dos Estados Unidos, isso não está de todo errado, mas também não contempla toda a verdade. Porque os Estados Unidos dependem sim de tudo que é produzido mundo afora. É por isso que quando Trump ameaça impor taxas, impostos maiores na importação de produtos vindos do exterior, ele pode produzir um grande problema interno, porque isso pode elevar o preço dos produtos no mercado consumidor dentro dos Estados Unidos, elevando a inflação, aumentando o custo de vida, gerando insatisfação, perda de popularidade por parte dele e assim por diante. Beleza, beleza? Mas e aí, o que você pensa sobre essa declaração dos Estados Unidos não dependerem de ninguém e todo mundo depender dos Estados Unidos? Comenta para mim aí o que você acha de tudo isso. Antes de finalizarmos, quero comentar sobre isso aqui, ó. Dá uma olhada. Esse moço à esquerda todo mundo reconhece quem é? Esse moço é o Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Ele que é muito identificado com o chamado bolsonarismo aqui no Brasil, né, que pertence ao espectro ideológico da direita. Eu estou usando essa imagem para ilustrar o seguinte: da mesma forma que, diante da posse de Donald Trump, membros da esquerda ficaram desesperados, chorando, agora o mundo vai acabar porque o Trump é isso, o Trump é aquilo. Da mesma maneira que a esquerda ficou histérica, muitas vezes, a direita ficou babando, ficou com os olhos brilhando diante da posse de Donald Trump. Essa imagem exemplifica isso. O Tarcísio, governador de São Paulo, usando o boné com o slogan de campanha do Donald Trump, Make America Great Again, ou seja, fazer a América grande de novo. E aí, gente, eu quero levantar um questionamento aqui que é o seguinte: o que faz com que a direita brasileira puxe tanto o saco do Donald Trump? É uma pergunta que eu estou fazendo, tá? E não vale responder que é a identificação ideológica. Não, isso não vale. Eu quero saber em termos práticos. Qual é a proposta de campanha do Donald Trump que ele promete fazer agora nesse segundo mandato, ou que ele tenha feito lá no primeiro mandato, que tenha trazido algum benefício para o Brasil? Me diga só um aspecto que tenha trazido melhorias em termos econômicos para o Brasil, em termos sociais, em termos ambientais.
Pelo contrário, no primeiro mandato, por exemplo, o Donald Trump impôs tarifas sobre as nossas exportações de aço, exportações minerais metálicas. E isso se deu numa época em que o Trump governava os Estados Unidos e o Brasil era governado por presidentes simpáticos a ele. Primeiramente foi o Temer, 2 anos de Temer, e depois o Trump pegou também 2 anos do Bolsonaro. Ou seja, gente, não teve nada, nenhuma medida que os Estados Unidos tenham adotado sob a gestão de Trump que tenha trazido qualquer benefício para o nosso país. Se tiver agora alguma proposta dele, ele está começando o governo agora, né? Não implementou nada ainda ou pouco implementou. Mas me diga, uma proposta que ele tenha que tenha perspectiva de trazer algum benefício para o Brasil. Eu não encontrei, sinceramente. Se você souber de alguma coisa, escreve aí para mim. E aí eu pesquisei e achei muito simbólico isso. O Trump, como eu disse no início do vídeo, ele sempre desprezou o Brasil. A resposta que ele deu à jornalista na segunda-feira é mais uma evidência disso. E o desprezo dele é tão grande que, dos vários ex-presidentes dos Estados Unidos, desde Jimmy Carter, apenas um presidente dos Estados Unidos não veio ao Brasil. Adivinha quem? Exatamente ele. Quer ver? Ó, vamos voltar lá nos anos 70. Jimmy Carter veio ao Brasil. Depois do Carter, Ronald Reagan veio ao Brasil. Depois do Reagan, George Bush pai veio 2 vezes ao Brasil. Depois Bill Clinton também veio ao Brasil. Depois do Clinton, George Bush filho veio ao Brasil. Depois do Bush filho, Barack Obama veio ao Brasil. Depois do Obama, o Trump não veio ao Brasil. Repetindo, hein? O Trump governou os Estados Unidos numa época que o Brasil não era governado pelo PT. Primeiro foi o Temer, depois o Bolsonaro. Não veio ao Brasil. Depois veio o Biden, um mandato, o Biden veio ao Brasil no final do ano passado. E o Trump nunca veio. Então essa é mais uma evidência de que o Donald Trump sempre desprezou o Brasil e, ao que tudo indica, continuará desprezando. Mesmo assim, tem muita gente que fica aí, ó, lambendo Donald Trump, como evidencia essa imagem à esquerda. Lamentável. Essa é a minha opinião. Se você discorda, escreve aí para mim. Valeu, minha gente. É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Confira as informações aqui na descrição desse vídeo e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!